17, para tratar, não é, sobre esse tema tão importante como viver mais e melhor. População 60+, que cresce num ritmo acelerado em toda a América Latina, e o Brasil que precisa liderar soluções para este novo cenário. Afinal de contas, a população brasileira com 60 anos ou mais já ultrapassou os 35 milhões no ano passado, em 2025, representando aí 16% do total, num crescimento de 59% desde 2012. Então o Brasil passando rápido por isso, né, por esse envelhecimento rápido, e com expectativa aí de dobrar o número de idosos até 2050, tornando-se uma das 6 maiores populações idosas do mundo. Então, na semana que vem, no dia 20 de maio, esse encontro é o Fórum Bandeirantes de Longevidade, das 3 às 5, das 15 às 17. Recado tá dado, convite tá feito. Zaidan, ponto final aqui no Bandeirantes Acontece. Eu volto amanhã, 10 da manhã, com o Do Bom e do Melhor, ao vivo aqui do Estúdio Bandeirantes. E na sequência aqui, a turma do Resenha já chegando, Zaidan. Abraço, Danilo, Clara, até a próxima. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! São 17h02, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Nesta sexta-feira chuvosa do dia 15 de maio de 2026. Aliás, se tiver informação, compartilhe conosco sobre a chuva aí na sua região. 97102-1493. 97102-1493. Há pouco passei pela Magalhães Teixeira, entre a rodovia Dom Pedro, seguindo para Anhanguera. Eu entro antes, né? Aqui no Trevo de Valinhos, mas o trânsito está carregado, não está parado, mas há uma lentidão bastante significativa. Então tome cuidado, pista escorregadia, chovendo na cidade de Campinas. E você participa hoje conosco através do Fala Galera para deixar aqui a sua opinião. Qual a sua expectativa para a partida do Guarani entre Guarani e Ituano, jogo marcado para domingo? Você considera o Bugre favorito? Opine 97102-1493. Jogo é domingo, 18h30, com a narração de Roger Williams, aqui na Rádio Bandeirantes. 97102-1493. E Ponte acerta na renovação do jovem lateral Júlio. Na ausência de Thales, quem você escalaria como titular na lateral direita? Júlio ou Lucas Justen? Opine 97102-1493.
7102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Podendo assumir a liderança da Série C, Guarani recebe o Ituano no domingo às 18h30 no Brinco de Ouro. João Paulo suspenso pelo terceiro amarelo e William Farias no departamento médico são desfalques para Hélio Cizenando. Emerson Barbosa é liberado pelo departamento médico e pode retornar à titularidade na lateral esquerda. Juíza dá prazo para Guarani marcar novas eleições. Pleito deve acontecer no dia 22 de julho. Destaque do portal carlosbatista.com.br. CBF antecipa jogo contra o Amazonas pela Série C. Pautas da Ponte Preta. Suspenso pelo STJD. Rodrigo Santana cumpre o último jogo de gancho diante do Londrina. Treinador retorna aos gramados ou ao banco de reservas a partir do duelo contra o CRB em Maceió. Ponte renova com Júlio por mais 3 anos. Novo contrato do jovem lateral direito vai até julho de 2029. Ponte Preta e Londrina reeditam a final da Série C de 2025 na próxima segunda-feira. Equipes chegam em situações semelhantes na tabela, buscando sair da zona de rebaixamento. Destaque do portal carlosbatista.com.br. André Lima desabafa sobre salários atrasados e ressalta comprometimento do grupo. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo. O treinador chegou a um acordo com a diretoria São Paulina e assinou contrato até o final deste ano. São Paulo e Dorival tiveram que ceder na parte financeira para costurarem um acordo. Negócio foi fechado aí perto dos 2 milhões mensais. Pauta 2. Corinthians define valor e acordo para vender Yuri Alberto. Na noite da última quinta-feira, logo após a vitória diante do Barra pela Copa do Brasil, o centroavante revelou que pretende buscar um novo desafio na próxima janela de transferências, depois de 5 temporadas defendendo o clube mosqueteiro. O valor mínimo pedido pelo Timão é de 20 milhões de euros, cerca de 115 milhões de reais na cotação atual, pela sua parte dos direitos do atleta. Corinthians que tem 50% dos direitos do Yuri Alberto. Pauta 3. A SAF do Botafogo está em recuperação judicial. A segunda vara empresarial do Rio de Janeiro deferiu o pedido feito nesta quinta-feira e iniciou o processo. O Botafogo afirmou que a decisão de protocolar a recuperação judicial ocorre pelo grave cenário financeiro enfrentado pela companhia, com riscos decorrentes de transfer bans impostos no âmbito da FIFA, vencimentos antecipados de obrigações financeiras e severas restrições de caixa. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais.
Oi, Pedrão, um abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, um grande abraço, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que a comissão técnica vai ter o retorno do William Potker, mas, por outro lado, não poderá contar com Brian Borges, suspenso pelo 3º cartão amarelo. A Ponte ainda tem mais 2 dias de treinamentos antes do duelo na segunda-feira contra o Londrina, um jogo muito importante, o famoso jogo de 6 pontos na briga contra o Z4 da Série B. E pelo lado do Guarani, hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, o Breno Beretta conversou exclusivamente com o técnico Hélio Cizenando e daqui a pouco ele vai trazer trechos dessa entrevista, desse bate-papo aqui no Esporte em Debate. Batistão? São 17h10 e já você saberá o que fazer para concorrer a 10 ingressos para o jogo da Ponte segunda. A Ponte enfrenta o Londrina e você, o ganhador, vai assistir o jogo nas cadeiras vitalícias. Fique ligado, atento, já eu dou a dica o que é que você vai fazer para concorrer a 10 ingressos. Não são pares, tá? São 10 ganhadores e os ingressos serão retirados lá mesmo no Estádio Majestoso. 17h10 está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha pra gente, manda like. Você mandando like ajuda a fortalecer o nosso canal. E você que ainda não é assinante, é de graça. Você concorre a presentes e também a ingressos. E muito obrigado para você que está lá no meu canal no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado pela sua audiência. Coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Eu vou para o intervalo, mas é bem rápido, volto já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 15 minutos. Já já o noticiário de Guarani Ponte. Ponte e Guarani para os jogos do final de semana. A Guarani no domingo e a Ponte na segunda-feira. Chance extra no Campeonato Brasileiro é na KTO.bet.br. Se o assunto é a elite do futebol nacional, todo mundo sente diferente. Mas quem conhece a KTO sabe. Dá para ficar ainda melhor com a chance extra. Pode apostar. Você faz o seu palpite e se bater, o prêmio cai na conta na hora para você sacar rapidinho. Mas se não acertar, você pode ficar tranquilo, viu? Pois você tem até R$30 em aposta grátis para tentar de novo. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte com a chance extra na KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPAMF 209-3/2024. São 17 horas e 17 minutos. Ouvinte mandando para cá mensagens. Diz aqui o ouvinte. Boa tarde, Diogo de Paulínia. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço, Batista. Opa, muito obrigado, hein, Diogo? Obrigado aí pelas palavras. Numa sexta-feira, sempre bom receber um elogio desse, né? Ô, Batista. Serve de alavanca pra gente continuar aqui na luta. Oi, Pedrão. E por falar nisso, hoje eu encontrei um ouvinte nosso, o André. Além do meu trabalho aqui na rádio, eu faço alguns serviços também por fora, de social media, gerenciamento de Instagram. E eu cuido das redes sociais de uma escola que dá o curso de vigilante ali no centro de Campinas. Eu fui lá fazer algumas fotos e alguns conteúdos. E aí o André, ouvinte nosso aqui, me parou, me reconheceu do rádio. Eu cheguei até a me emocionar, pra mim é muito legal. Ele falou que ouve a gente todos os dias aqui na Rádio Bandeirantes, que gosta muito do nosso trabalho, do meu trabalho, é a Ponte Pretana. Ele falou assim, pô, ano passado você deu sorte pra Macaquinha. E é muito legal a gente ter esse reconhecimento nas ruas, dos ouvintes aqui que escutam a gente, que tá com a gente todo dia, todos os dias, voltando do trabalho ou indo pro trabalho, enfim. Então eu queria mandar um grande abraço pro André Ponte Pretano, ouvinte nosso aqui, que falou que gosta muito, não só de mim, mas de toda a nossa equipe e do nosso trabalho. Que legal, grande abraço para o André, muito obrigado aí pela audiência. Boa tarde, noite, Batiston. Tô lendo do jeito que ele escreveu aqui, né? Aqui em São Carlos, capital da tecnologia, região central do estado, está chovendo. Assim será todo fim de semana. Bom fim de semana para vocês. Luiz Antônio Diniz, de São Carlos, compartilhando informação. O meu afilhado, Gabriel, mora em São Carlos. Os pais dele são de Ribeirão Preto. O pai dele é médico especializado em
cirurgia de mão. Faz 450 cirurgias por ano lá em Ribeirão Preto, especialmente túnel do carpo. Ele é especializado, portanto, nessa área. E o filho dele, que é o meu afilhado, estuda, faz faculdade justamente na área de tecnologia em São Carlos. Então, enquanto ele está estudando, está morando aí na sua cidade, viu, Luiz Antônio? Ele que se chama Gabriel. Gabriel é afilhado, ele é filho do meu sobrinho. Sobrinho que é filho da irmã da minha esposa. E a querida Márcia Batista tem uma irmã, Heloísa, e o filho da Heloísa, que se chama Marcelo, doutor Marcelo Tintibel, que mora em Ribeirão Preto, é o pai do Gabriel, que estuda aí na cidade de São Carlos. Muito obrigado pela audiência e também por compartilhar a informação. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola. O São Paulo anunciou hoje oficialmente o retorno do Dorival Júnior, ele que custava anteriormente para o Corinthians, por exemplo, 3 milhões de reais por mês. Ele aceitou baixar a pedida salarial para 2 milhões de reais. O São Paulo ainda tem uma dívida com ele, é claro que fez um acordo para o retorno do treinador. E o Yuri Alberto já afirmou que ele pretende deixar o Corinthians no meio da temporada. Um pedido dele, ele quer jogar na Europa. Ou seja, o Corinthians deve negociar o jogador no meio do ano. E o Barcelona, que está buscando um jogador imediato para a saída do Lewandowski, intensificou a proposta e os contatos para ter o João Pedro. O jogador interessa a equipe do Barcelona e pode defender o Barça a partir da próxima temporada, Batista. E você não vai falar nada da separação da Virgínia do Vini Júnior, hein, bebê? Olha, Batista, eu acho que foi ótimo a separação para o Vini Júnior. Quem sabe ele comece a jogar futebol, né? Porque ele estava muito focado na Virgínia. E é claro, quando ela estava visitando ele na Espanha, ela até disse nas redes sociais que ela se entrega muito nos relacionamentos. Vou até ler, já que a gente tem tempo aqui na Rádio Bandeirantes, eu postei hoje no Twitter, Batista. Quem quiser me seguir no Twitter é @Breno com 2 N's, Beretta com 2 T's. Olha o que disse a Virgínia hoje pela manhã. Eu sempre vou me permitir viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo a que me proponho fazer e a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades, mas também sou uma mulher e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação. Ao longo de minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que para mim é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje escolhemos respeitar o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e sucesso do Vinícius. E tudo isso com muito carinho. Peço respeito a todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha. Obrigada. E colocou uma foto dos dois em preto e branco. Pelo que disseram lá na Espanha, Batista, o Vinícius Júnior está com algumas amigas, ele e um outro jogador que eu não me lembro, está recebendo algumas amigas lá. Tudo indica que ela cansou do relacionamento, né? E que ela deve ter descoberto alguma coisa a mais. Tudo indica isso. Então, cheiro aí de chifre queimado, é isso? Ah,
Eu acho que sim, hein? O Léo E Dias... veja só como o poste tá urinando no cachorro nesse tipo de situação, né? O cara traindo a Virgínia. O Léo Dias lindo, tem um né? programa aqui na Band, o Melhor da Tarde, e eu tava vendo alguns cortes nas redes sociais. Ele já tem print, ele já tem quem são as garotas que estavam em Madeira, ele já tem tudo. Léo Dias tá com todas as informações já. São 17 horas e 24 minutos, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Márcio Mourão, Ponte Pretano. Em relação à lateral direita aí, eu acho que a Ponte Preta deveria deixar o Júlio jogando e deixar ele amadurecer. Acho que é só a Ponte Preta que não enxerga que a solução de todos os problemas que estão acontecendo é a base. Se não regar, as sementes nunca vai colher fruto. Então vamos dar oportunidade pra molecada aí. Um abraço. Abraço, mais um. Fala, Batistão, Gustavo Normanha aqui, Bugrino, como vai? Tudo bem, meu amigo? Só passando para deixar um pensamento positivo aí no final de semana para nós, bugrinos, torcendo para que o nosso Bugrão vença mais uma vitória contra o Ituano. Né? Agora eu tô preocupado com essa questão da convocação do Ancelotti, hein? Será que o Maranhão vai estar na lista, ô Batistão? Ó, eu vi agora o Pedro Piscinato falando sobre que ele foi elogiado, o menino é novo, mas realmente ele é muito bom. Acho que as pessoas que passam aí, desde do Diniz lá, do Felipe Blanco, até todos os outros, e o Breno hoje de volta, e todo mundo que passa nas suas mãos aí, parece que você tem um talento de transformar esses profissionais em excelentes profissionais. Parabéns, Batistão. Valeu, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Continue mandando para cá suas mensagens. 971021493. Esse é o número do WhatsApp para mensagem. Mas agora eu vou divulgar como é que você faz para concorrer a 10 ingressos para a Ponte Londrina. Atenção, você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp. Você vai pegar esse número e tem lá também uma senha. Pegue a senha e mande nome completo, CPF e a senha. Nome completo, CPF e a senha para aquele número de WhatsApp que está lá neste momento no rodapé da tela. Mas durante o programa inteiro fica fixado lá no topo da página, no chat. Você está me vendo, está vendo o programa. Aí do ladinho tem o chat, que é o local onde o pessoal deixa comentários. No topo da página está fixado lá o número de WhatsApp e também a senha. É somente neste número que você vai mandar nome completo, o CPF e também a senha. Só vale um CPF por cada participação, porque o sorteio é eletrônico e o sistema elimina o mesmo CPF duplicado. Então não adianta mandar, né? É perda de tempo. Então, o único WhatsApp para sorteio é aquele que está lá no canal de vídeos. Então não adianta mandar, porque não dá para fazer a transferência, entendeu? Então tem que mandar naquele número lá, que é a garantia de que você estará concorrendo a 10 ingressos. E os ingressos serão retirados lá mesmo no estádio Moisés Lucarelli, no dia do jogo. Que dia que é o jogo? Segunda-feira. Então os ingressos serão retirados lá no estádio na segunda-feira. Participe, viu? E boa sorte para você. 17h29, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a você, um especial abraço para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta fria e chuvosa sexta-feira.
Qual a sua expectativa para a partida de domingo entre Guarani e Ituano? Minha expectativa é a vitória do Guarani, mas não vai ser fácil, não. Você considera o Bugre favorito? Sim, considero. Considero por N motivos, mas sempre respeitando muito o Ituano, que vai jogar com ferrolho, vai ter muita marcação e o Guarani vai ter que ser muito inteligente para conseguir os 3 pontos. Ponte acerta na renovação do jovem lateral Júlio? Claro que sim. Bom jogador, aliás, deveria ter outras oportunidades no time principal. Na ausência de Thales, quem você escalaria como titular na lateral direita? Com certeza o Júlio. O Justin já teve todas as oportunidades e em todas ele não foi bem. Batista. O CH, e você não vai falar nada da separação da Virgínia e o Vini Júnior? Poxa, Batista, eu não tenho maiores detalhes. Dizem que houve traição. Dizem. Isso é o que está correndo nas redes. Traição de quem para quem aí? Quem foi o chifrudo aí? O chifruda? Supostamente, isso está escrito nas redes para quem quiser verificar, né? Isso segundo o Léo Dias, né? O Vini Júnior teria contratado garotas de programa de Piracicaba para viajar a Madrid e a dona Virgínia descobriu. De Piracicaba? Ué, leia a matéria aí. É real. Eu tô achando estranho, né? Por que Piracicaba? Porque veio buscar tão longe assim, é um negócio impressionante. Manda jato buscar, Batista. Vai até na Rússia buscar se quiser. Na Rússia Batista. É um outro cara aí que faz isso aí, né? Verdade. Vorcaro. Verdade. Aí. O Danielzinho? Danielzinho, Batista? Danielzinho. Ô Batista, veja só como tem jogador de futebol burro e mal assessorado. O cara tá com uma das mulheres mais bonitas do Brasil, aí contrata 2 de Piracicaba pra levar pra Europa. Só faltou ele procurar no classificado e vir aqui no centro de Campinas. Na pensão da Costa Aguiar, como diz Edu Pinheiro. Nada contra, né? Piracicaba, mas realmente o cara não tem o... Ele tem ar dentro do cérebro, não é possível. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Olha aqui, apenas R$ 69,90. R$ 69,90 para você retirar lá no Ponto 10. Vou repetir, pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto, milho. Peça sua e faça a festa onde quiser. Mas se preferir também, né? Fique na comodidade do Ponto 10. Lá tem salão climatizado e você vai aproveitar o rodízio de pizza. Somente R$ 59,90. R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa de 600 ml a partir de R$ 10,00. Chega mais, que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera na Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina com a Cônigo Cipião, no centro de Campinas, nas noites de terça a sábado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Ouvinte participando. Batista, vou arrumar a Virgínia para o Tigrão. É o Rivelino Prat, da Zona Leste de São Paulo. Cuidado aí, Rivelino.
Sua esposa tá ouvindo aí do lado aí, hein? Não sei não. Acho que você essa noite fria por esse depoimento, por essa mensagem, você vai dormir no sofá. Boa noite, Batista. Estou falando da cidade de Inconfidentes, sul de Minas Gerais. Pensa num frio de tirar pica-pau do oco. Sou ouvinte de todos os dias do programa. Abraço a todos de Sumaré, principalmente lá do bairro Matão, onde a torcida bugrina domina. Abraço para o Marcinho, cantor, bugrino da pele até o osso. Enfim, abraço a todos vocês e para o Edu Pinheiro, a enciclopédia viva do futebol de Campinas. Assinado José Roberto, Inconfidentes, Minas Gerais. Opa, que terra boa, né? Abraço para você aí, muito obrigado, viu, pela sua participação. Caso Vini Júnior, a pamonha é boa, diz aqui o ouvinte. Wagner, Ponte Pretano do São Bernardo. Toda vez, né, que fala da pamonha de Piracicaba, eu lembro daquele no carro que passava com o alto-falante. Pamonha, pamonha, pamonha. Pamonha de Piracicaba. Só que o cara que vendia pamonha registrou esta frase. Ninguém mais pode usar. E aí, se usar, tem que pagar royalty pra ele. Aliás, eu falei isso aqui agora, se ele tiver ouvindo, eu tô ferrado. Já vou ter que arcar com os caraminguá aí pra pagar o royalty. Faltou o puro creme do milho. Pelo menos aqui em Jundiaí tem um cara que passa e fala tudo isso que você falou e acrescenta. É o puro creme do milho. Abraço, Wagner Jaime, Ponte Pretano do São Bernardo. Legal, lembrou aqui da pamonha de Piracicaba. Claro que ele tá usando uma metáfora, né? Para falar aí das meninas que foram transportadas para Madrid por conta do Vini Júnior. São modelos, viu, Batista? De acordo com o Léo Dias, são modelos. É um nome bonito. Sim, exato. Tem o jeito certo e o jeito errado de falar, entendeu? Então esse aí é o jeito certo. Boa noite, Batista. Se você é o técnico, se você fosse o técnico, seleciona, você levaria, olha, tá muito, o corretor, né, tá derrubando aqui, mas eu tô entendendo, o que ele quer dizer, eu vou fazer aqui uma tradução, né, ele tá dizendo que se eu fosse o técnico da seleção brasileira, se eu levaria o Neymar, e ele completa, fala aí, Batista Ancelotti, Adriano de Serra Negra, Macaco. Abraço para você, Adriano Ponte Pretano, identificado como Macaco. Sim, já disse em outras oportunidades. Levaria o Neymar. Escrevi, inclusive, uma coluna que está lá no Band Multi. Na minha coluna, eu escrevi lá a respeito deste tema, sobre o porquê que você, que o Ancelotti deve levar o Neymar. O Neymar é o único jogador diferenciado que ainda temos no Brasil. Os demais todos são bons jogadores, né? Mas ninguém com qualidade para decisão. E o Neymar, dei até a relação, é o jogador que mais gols marcou nos últimos 17 jogos. Marcou 11 em 17 jogos. O que chegou mais perto é o Pedro, do Flamengo, que marcou 10. Os demais todos, inclusive o próprio Vini Júnior, estão muito abaixo do Neymar. Ah, mas quer comparar, foi isso que o CH disse lá na tela da Band quando dei esses números. Quero comparar os campeonatos europeus com o campeonato brasileiro. Ora, o
O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. Do mundo. Tenho dúvidas se algum time que disputa a Champions, se disputasse o Campeonato Brasileiro, chegaria entre os 4. Campeonato realmente muito difícil. É o único campeonato que de largada tem 10 equipes em condições de lutar pelas 4 primeiras posições. É claro que tem os top dos tops, é o caso do Flamengo, caso do Palmeiras, mesmo assim o Flamengo ontem foi eliminado pelo Vitória. Eliminado pelo Vitória. A comparação do Vitória com a equipe do Flamengo. E o time do Santos é um time horroroso. E mesmo num time ruim, o Neymar marcou 11 gols em 17 jogos. Então, se o quesito é marcar gol e até hoje não inventaram um jeito ainda de ganhar o jogo sem fazer o gol, então tem que levar quem faz gol. Principalmente porque jogadores que estão contundidos, o caso do Rodrigo, o caso também do Estevão, são jogadores que não terão condição de contribuir. Então, sim, levaria, sem pestanejar, o Neymar para a seleção brasileira. 17h40, Ponte ou Guarani hoje? Ponte Preta. Então, enquanto isso, você vai participando. Entre lá no canal de vídeos, pegue o número de WhatsApp e mande nome completo, CPF e a senha, que também está lá no canal de vídeos para concorrer a 10 ingressos, não são pares. Serão 10 ganhadores e os ingressos serão retirados lá na segunda-feira, no dia do jogo, tá bom? Participe, boa sorte. Informações da Ponte, Pedro Piscinato. Batistão, antes da gente falar do time da Ponte Preta, que vai entrar em campo na segunda-feira, vai receber a equipe do Londrina aqui no Majestoso, trazer uma notícia aqui muito boa, muito legal para o torcedor pontepretano, inclusive é tema do nosso Fala Galera de hoje, que a diretoria da Ponte Preta acertou a renovação de contrato com o Júlio, lateral direito, formado na base do clube. O Júlio renovou com a Ponte Preta, agora nesse novo contrato válido até julho de 2029, portanto o contrato do Júlio será válido até julho de 2029. Claro, um garoto que foi muito bem na Copa São Paulo desse ano, depois, por todos os problemas de transferban, enfim, durante o Campeonato Paulista, teve oportunidades no Paulistão também. Quando foi acionado no Campeonato Estadual, o Júlio foi bem, não pipocou, teve personalidade e a gente esperava, né, que ele tivesse oportunidades também no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesse meio tempo entre Paulista e Série B, teve todo o problema que o Júlio entrou na justiça, alegando 11 meses de salários atrasados, depois fez um acordo com a diretoria pontepretana, seguiu no elenco e agora acerta essa renovação até 2029. E como eu disse, a gente esperava que o Júlio tivesse mais oportunidades durante a Série B, mas com a chegada do Thales e também do Lucas Justen, ele acabou perdendo espaço. Nas últimas rodadas, o Júlio até chegou a ser relacionado em 2 oportunidades. O Justen estava entregue ao departamento médico, o Thales, como a gente sabe, é o titular, e aí o Júlio até chegou a aparecer no banco de reservas. Na última coletiva, por exemplo, o Gabriel Remédio, quem dirigiu o time na partida contra o Sport, até comentou que o Júlio é um garoto muito bom, que vem treinando bem e quem sabe, daqui pra frente, pode ter oportunidades no time titular. E é o que a gente espera, ainda mais agora com essa renovação, que o Júlio tenha mais oportunidades, apareça aí, até no time titular, tem capacidade, tem futebol para isso. E agora falando um pouco mais do restante do elenco, da preparação para a partida contra o Londrina, a equipe do técnico Rodrigo Santana tem mais 2 dias ainda de treinamentos. O Rodrigo Santana não vai poder dirigir a equipe novamente, como a gente falou na partida contra o Sport e também no começo dessa semana. Ele foi punido com 2 jogos de suspensão pela expulsão após a partida contra o Atlético Goianiense. Naquela oportunidade, disse algumas coisas ali para o árbitro da partida, o Marcelo de Lima Henrique, ele relatou em súmula e com isso o Rodrigo Santana foi punido com 2 partidas. O Gabriel Remédio dirigiu o time na partida contra o Sport e vai dirigir também o time na partida contra o Londrina nesta segunda-feira. Um jogo muito importante
não só para a Ponte Preta, mas também para o Londrina, um confronto direto na briga contra o rebaixamento. A Ponte Preta atualmente está na 18ª posição, tem 7 pontos conquistados, e o Londrina aparece logo atrás da Macaca, vice-lanterna, 5 pontos conquistados. O Londrina venceu apenas na estreia da Série B, quando bateu o Novo Horizontino. De lá para cá, são 6 jogos sem vitórias, 3 derrotas consecutivas, as 2 últimas, assim como a Ponte Preta, tomando 3 gols em cada uma das partidas, e nesse meio tempo também houve troca de treinador. O Alan Al era o treinador da equipe do Londrina, acabou sendo demitido por esse início ruim, e agora o Rogério Micali é o novo treinador do Londrina e vai fazer essa estreia na segunda-feira contra a Ponte Preta. E nessa semana, como a gente trouxe aqui ontem, no programa de ontem, o André Lima, volante, conversou com a imprensa, a assessoria nos enviou material, uma entrevista com o André Lima, e o volante, titular absoluto também, desde que chegou ao time da Ponte Preta, comentou sobre a dificuldade e a importância dessa partida de segunda-feira contra a equipe do Londrina. Foi como eu falei para o senhor, na Série B não existe jogo fácil, não existe, todo mundo que acompanha a Série B sabe que é uma competição extremamente difícil, porque é muito igual o nível dos elencos, né? Vamos pegar agora o Londrina, que é um clube tradicional, uma equipe difícil de jogar. Claro, vamos contar com a torcida, vamos contar com o nosso campo, que é difícil jogar no nosso campo, só que não é uma equipe qualquer, não podemos ir lá e chegar segunda achando que vamos pegar a penúltima colocada, que vai ser um jogo fácil. Não tem jogo fácil na Série B. Se a gente vacilar, eles vêm aqui e ganham da gente. Então a gente tem que ir com foco total, pensando somente na vitória, somente nos 3 pontos. Dentro de casa, a Ponte Preta não pode negociar com ninguém, não existe isso. Não existe, botou a camisa da Ponte Preta, entrou dentro do Moisés, não existe negociar ponto com ninguém. 3 pontos para nós é importante e no mínimo do mínimo 1 ponto é extremamente valioso. Então vamos segunda-feira para ganhar o jogo. Se não conseguimos, porque também tem 11, tem 22 mais 11 entrando em campo do outro lado que são qualificados, se não conseguimos vencer o jogo, no mínimo do mínimo sair da nossa casa com 1 ponto, mas claro, sempre buscando a vitória a todo momento. E esse jogo de segunda-feira, especialmente para o torcedor ponte-pretano, é um jogo muito importante, muito simbólico, é claro, pela recordação que a torcida ponte-pretana tem da final da Série C, o título da Série C, que foi conquistado no dia 25 de outubro do ano passado. As equipes realizaram ali no Majestoso o segundo jogo da final, a Ponte venceu por 2-0, gol do Toró e também o outro gol foi marcado pelo Elvis. E na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, os times vão se enfrentar novamente. Na equipe da Ponte, 4 jogadores que estavam em campo naquela decisão e provavelmente também estarão em campo na segunda-feira. O Diogo Silva no gol, o Rodrigo Souza, o Elvis e o Diego Tavares são remanescentes aí daquele time titular e que provavelmente, como eu disse, vão estar novamente entre os titulares. E por falar nesse confronto entre Ponte Preta e Londrina, no retrospecto geral, são 22 jogos na história, 10 vitórias da Ponte Preta, 4 empates e 8 vitórias do Londrina. Então, além desse retrospecto curto da final da Série C, onde a Ponte Preta foi campeã, no retrospecto geral, a Ponte Preta também leva uma vantagem. E é claro, como eu disse, o torcedor ponte-pretano guarda boas recordações desse confronto contra o Londrina e é claro que eles desejam que na segunda-feira o cenário se repita. Batistão. Bom, são 17 horas e 48 minutos em Campinas e a RCH Ponte joga na segunda-feira jogo contra a equipe do Londrina. Não vou pedir para você analisar o time do Londrina, mas na comparação do time da Ponte que fez a final da Série C com esse time da Ponte atual, aquele era melhor ou esse é melhor em CH? Momentos diferentes, Batista, não dá para fazer esse tipo de comparação. Eu seria injusto se eu fizesse isso. Não é? Porque aquele time, para aquela, o comando era diferente, o técnico era outro, não é? Assim, a grosso modo, me parece que esse time aqui, montado desse ano, é um pouquinho melhor que o outro, mas tem gente que acha o contrário. Então não tem uma resposta assim correta para essa pergunta que o amigo fez. Agora, isso, o que vale para mim é o momento.
E o momento da Ponte é um pouco melhor, teoricamente falando, do que é do Londrina, não é? Tem jogadores de valor lá no Londrina, tem a estreia de um treinador que está chegando, um cara que tem experiência, então todo cuidado é pouco. Mas a pergunta que fica no ar é a seguinte, não é? Qual Ponte nós vamos assistir na segunda-feira? A Ponte que jogou contra o São Bernardo e contra o Sport, perdendo 2 partidas e tomando 6 gols, ou a Ponte anterior, né? Antes do jogo do São Bernardo. Porque até então, a Ponte estava dentro das suas limitações, jogando um futebol, né? Que pelo menos era eficiente. Aí o time nas 2 últimas partidas evoluiu, principalmente no aspecto individual, muitos erros defensivos. Isso não pode acontecer. Agora, Independente, tem lá do outro lado o Mocelin, tem lá o Micali, tem um time que merece todo o nosso respeito. Eu quero dizer que dentro de casa, o clube que quiser sobreviver na Série B tem que vencer os seus jogos. Eu tenho muito isso, né? Os números são muito reais. A todo momento eu faço essa conta. Tem que virar o primeiro turno com 22, 23 pontos. Tem que virar, porque sempre o segundo turno é mais difícil do que o primeiro. Sempre, sempre. As dificuldades para a Ponte aumentam e os outros adversários vão ao mercado com menos problemas financeiros, contrato, e a Ponte nem sempre consegue fazer isso. Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, hoje, a importância do jogo de segunda-feira é muito grande. Principalmente depois que aconteceu contra o Sport. Até a partida contra o São Bernardo, jogo de fora de casa, até dá para entender, não da maneira que foi. E na partida contra o Sport, a Ponte saiu na frente e acabou tomando o revés também, muito por conta dos aspectos individuais negativos que a defesa da Ponte proporcionou. Vamos ver, Batista, para mim é uma grande incógnita o comportamento geral do time. Agora, em termos de escalação, não tem muito segredo, não. Potker volta, Luiz Felipe do lado esquerdo e no lugar do Brian Borges por dentro, eu escalaria o Elvis Batista. 17h51, Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Vai economizar, vá comprar na Logos, que é indiscutivelmente a melhor loja de materiais elétricos de Campinas. E a loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, aqui em Campinas. Anote aí o horário de funcionamento da Logos para você não perder tempo. Das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Mas aos sábados tem também um horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. 17h53, Breno Beretta. Destaques para o noticiário do Guarani que você vai colocar no ar já em bebê. Bom, Batista, amanhã tem o último treinamento pela manhã no Brinco de Ouro, antes do técnico Hélio Cizenando definir o time que vai encarar o Ituano. Domingo, 6h30 da tarde no Brinco.
deverão ser 2 novidades no time titular. E já tem a palavra do técnico Hélio Cizenando, uma entrevista exclusiva que a gente fez com ele na tela da Band, hoje nos Donos da Bola, e também a gente vai ouvir a palavra do lateral direito Ian, que vem ganhando mais oportunidades e a confiança do treinador do Guarani. Batista. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Onde está o Frontini? Está mapeando o mercado para contratar jogadores para a janela para o Guarani. Ouvinte, qual é o nome? Não assinou. Rick Panda Salles. Rick Panda Salles, abraço para você. Sim, Frontini, o serviço dele, né? Como costuma falar o Edu Pinheiro, serviço do Frontini é esse mesmo, é mapear o mercado. Ouvinte participando, boa noite, Batista, tudo bem? Sim, tudo bem, aqui tá tudo Band. Sou Carlos, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ô Carlos, parabéns pelo seu nome. Que nome bonito que você tem. Diz aqui o Carlos, acompanho vocês todos os dias. CH11:30, você e seus companheiros, 12 horas na TV. E agora às 17 horas. Abraço a todos e parabéns. Sou o único bugrino de Poços de Caldas, Minas Gerais. Olha, Poços de Caldas foi onde eu passei a minha lua de mel. Eu me casei em 1980 e estava morando em São Joaquim da Barra, onde me casei. A minha esposa, a minha amada Márcia Batista, é de São Joaquim. São Joaquim da Barra fica ali bem próximo de Ribeirão Preto, 60 quilômetros pela Anhanguera. Aí num Fusca emprestado, o Fusca era do meu cunhado, irmão da minha esposa, Jorge. Aí ele me emprestou o Fusca e eu fui com esse Fusca para Poços de Caldas. Ficamos num hotel lá chamado Príncipe, um hotel 0 estrelas, que é o que tinha condições de pagar, né? Porque a situação era brava, o negócio não era fácil, não. E aí, na festa do casamento, a festa tinha chopp, lá tinha um salão da Brahma, lá em São Joaquim da Barra. Então tinha chopp, tinha refrigerante e salgadinhos. Bolinha de queijo, coxinha, quibe, croquetinho, mini croquete, essas coisas. E aí na festa, com os parentes, nós promovemos lá o corte da gravata. Aí é o seguinte, deu para arrecadar uma grana lá, né? Cortava bem pequenininho o pedaço da gravata para que pudesse durar mais a gravata. Porque quanto mais tempo durava a gravata, né, mais a gente ia arrecadando. Conseguimos arrumar um dinheiro lá para pagar 3 diárias lá no Hotel 0 Estrelas, em Poços de Caldas. E lá ficamos, foi muito legal, bacana. Tiramos foto lá em todos os pontos turísticos, né? O Jardim Japonês, aquela lua onde todos os casais compareciam lá para tirar foto em cima de uma lua que estava escrito lá Feliz Lua de Mel, alguma coisa parecida com isso, não lembro bem. E depois eu retornei a Poços de Caldas várias vezes. Aí a condição estava um pouco melhor, aí fiquei num hotel melhor, né? E já com os meus filhos, a Poliana Batista e também o Carlos Henrique Batista, os meus 2 filhos. E aí ficamos lá em hotéis um pouco melhores. E lá, acho que agora tiraram, mas o prefeito da época, a última vez que eu estive lá, ele cometeu uma besteira imensa.
colocou umas vigas de concreto, tem um córrego lá, você chega na cidade, o córrego atravessa quase que a cidade inteira. Bonito, bacana, uma avenida legal, de um lado a pista vai, do outro lado do córrego o carro vem. E aí ele colocou umas marquises de concreto para colocar um bonde em cima. O bonde servia apenas e tão somente para um passeio turístico, porque não servia como meio de locomoção para os moradores de Poços de Caldas. Enfeiou a avenida, essa é que é a grande verdade. Abraço para você, obrigado por lembrar do local da minha lua de mel. Poços de Caldas, Minas Gerais, cidade extraordinária. Parabéns, você está morando numa grande cidade. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Ontem foram definidos os outros times, os demais times que acabaram avançando na competição para as oitavas de final, com destaque para o resultado positivo do Vitória, que derrotou o Flamengo por 2-0, havia perdido por 1-0. No agregado, o Vitória passa, o Flamengo está eliminado. Quem também se classificou ontem foi o Fortaleza, 0-0 diante do CRB fora de casa, assim como o Corinthians, que voltou a bater o Barra pelo placar de 1-0. O Grêmio também está classificado, derrotou o Confiança por 3-0, assim como também o Atlético Paranaense, que nos pênaltis eliminou o Atlético Goianiense pelo placar de 4-1 após empate no tempo normal por 0-0. Quem está eliminado também é o Botafogo, perdeu para a Chapecoense pelo placar de 2-0. Lembrando que já haviam se classificado o Remo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Mirassol, o Santos, o Vasco, o Juventude que eliminou o São Paulo, Fluminense, Cruzeiro e Internacional, os classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro da Série A, atenção para jogos de mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro, rodada esta que será realizada no sábado e também no domingo. Amanhã, sabadão, 16ª rodada já. Inter e Vasco, tem Atlético Mineiro e Mirassol, Fluminense e São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. No domingo, 11 horas da manhã, tem Santos e Coritiba, às 4, Bahia e Grêmio, tem ainda Botafogo e Corinthians, Chapecoense e Remo, Bragantino e Vitória, Atlético Paranaense e Flamengo. Campeonato Brasileiro da Série B também em sua rodada importante, a 9ª rodada. Amanhã tem Operário e Náutico, São Bernardo e América Mineiro, Goiás e Botafogo, Cuiabá e Novo Horizontino. Domingo, Atlético e Juventude, Vila Nova e Avaí, Criciúma e Atlético Goianiense, o clássico Ceará e Fortaleza, além da partida entre Sport e CRB. E para segunda-feira, 7 da noite, no Majestoso, tem Ponte Preta e Londrina. Campeonato Brasileiro da Série C, Guarani em campo também pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Bugre joga no domingo. 7ª rodada, amanhã tem Santa Cruz e Volta Redonda, Ipiranga e Maringá, Figueirense e Itabaiana, Floresta e Amazonas.
Domingo, Ferroviária e Brusque, Caxias e Paysandu, 6h30 no Brinco tem Guarani e Ituano. Ainda no domingo, Anápolis e Barra. Na segunda-feira, Confiança e Maranhão, Botafogo da Paraíba e Inter de Limeira são os times que disputam o Campeonato Brasileiro da Série C em mais uma rodada. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h05 hoje até 19 horas. Você que quer concorrer a ingressos para Ponte Londrina, entre no canal de vídeos. Lá tem um número de WhatsApp e tem também uma senha. É para aquele número de WhatsApp que você vai mandar o seu nome e o seu CPF e também a senha que está lá no canal de vídeos. São 3 coisas que você tem que mandar. Repito, nome completo, CPF e a senha. Pronto, é isso. 3 coisas, nome completo, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos. Neste momento está no rodapé da tela, mas durante todo o programa fica lá fixado no chat, onde o pessoal deixa comentários. A retirada, o ganhador vai retirar o ingresso lá no Estádio Majestoso no dia do jogo. Que dia que é o jogo? Segunda-feira. Então, na segunda-feira, você vai retirar. Se for antes da abertura dos portões, a entrega será na sala do TC10. Portaria 2. Os portões abrem 2 horas antes do início do jogo. Se for após a abertura dos portões, a retirada será na sala VIP. Sala VIP do torcedor camisa 10, na entrada dos árbitros, ali na Vitalícia, portão 1. Então, portão 2, se você for 2 horas antes do início do jogo. E portão 1, se você for depois das 2 horas, né? Ou seja, num período inferior a 2 horas do início do jogo. Participe e boa sorte para você. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora
aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Roger, do Jardim do Lago. Batista, o famoso corte da gravata, garantiu a lua de mel de muita gente. Abraço para você, Roger, do Jardim do Lago. Ainda tem corte de gravata? Faz tempo que não vou num casamento. Tem. Então eu não tô sabendo. Essa Ô, tradição Batista, acho que continua, né? Oi, bebê. eu dou uma dica pra quem for em casamento, na hora de cortar a gravata, vai no banheiro, fica lá uma meia hora, 20 minutos e depois volta. Ô, louco, Breno. O pessoal tá casando, gastando maior dinheiro, você dá essa dica aí. E agora, além da gravata, tem o das mulheres, o sapatinho. Sapatinho? O que é? O sapatinho é o quê? É o mesmo estilo da gravata. Os homens pegam dinheiro dos homens e a noiva pega dinheiro das mulheres da festa. Olha... Não escapa ninguém. E coloca o dinheiro no sapato, é por isso que chama sapatinho? Isso. Olha, o negócio tá ficando sofisticado, hein? É uma maneira, né, de pegar o dinheiro, o cara vai no casamento, aí come, bebe, dança. É uma festa sensacional. E aí, chega na hora de contribuir com os noivos, faz isso que o Breno falou, corre pro banheiro, para não dar uma grana pro noivo. Pô, essa é uma sacanagem inigualável. Negócio horroroso isso aí, hein? E hoje em dia o pessoal começou a dar desculpa. Não tenho dinheiro em espécie, não tenho dinheiro em espécie. Eu já fui em casamento que o noivo já tá com a caixinha. Não vai falar isso. Com o QR Code do Pix. Não tem mais pra onde correr. Eu achei que você falou, que você ia falar que o noivo sacou uma máquina de cartão. Mas eu não duvido não, Batista. Isso daí eu também não duvido não. Tem dinheiro, não. Tá aqui a máquina aqui, ó, pode passar no cartão. Não tem dinheiro no teu Pix. Passa no crédito aqui. Exatamente. Diz aqui o ouvinte, Poços de Calda, aquilo lá é um monotrilho. Existe até hoje, mas nunca foi utilizado. Monotrilho, aquilo lá é uma aberração, isso é que é. Ouvinte participando, Batistão, pra lá de Madrid, mandar, cê é louco, hein? Cê é louco, bigode. Ainda é aquele assunto da Virgínia. Batista, com idade avançada, vamos em velórios do que casamentos. Roger, é bem isso mesmo, né? O tempo vai passando e aí vem convites não para casamentos, mas para velório. Assim, no velório também às vezes tem uns comes e bebes, hein? Às vezes dá até para dar um tapa no beiço. E as melhores piadas são contadas em velório. Realmente é um negócio sensacional. São 18h12, sem delongas, pelo amor de Deus, hein? Vamos falar do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, antes de projetar o time que vai enfrentar o Ituano, vamos ouvir quem comanda o time. Hélio Cizenando, hoje numa entrevista exclusiva nos Donos da Bola, na tela da Band, falou com a gente direto do Brinco de Ouro. Vamos acompanhar. Vamos direto para o estádio Brinco de Ouro. Breno Beretta tem um convidado especial.
nesta sexta-feira. Diz aí, bebê. Bom, Batista, é pra lá de especial, o técnico Hélio Cizenando aqui ao meu lado, né, para falar um pouquinho a respeito desse momento que vive o Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro, da importância do apoio do torcedor também. Ô Hélio, tem muita gente pelo Brasil preocupada com a convocação da seleção na próxima semana, se o Neymar vai ou não. Mas você já deve ter sentido aqui no Guarani que a torcida do Guarani está muito mais preocupada com o time que você vai colocar domingo com o Guarani do que com a seleção brasileira, né? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco. Abraço. Batista, um abraço, CH, Tigrão. Nós estamos preocupados, né? Não só o torcedor, nós também, né? Estamos num momento bom na competição. Esperamos domingo, frente a uma equipe do Ituano, tá bem concentrado de novo, respeitando o adversário. Mas temos que nos impor, né? Estamos em casa, precisamos pontuar em casa para ficar sempre ali perto, ali nessa zona ali entre os 4, ali, que é importante para o clube dentro da competição futuramente. Ô Hélio, com 3 alterações que você fez, você acabou arrumando bem o time. É claro que precisa de tempo, né? Treinamentos, você passa o dia inteiro aqui no Guarani, você comanda o treinamento pela manhã, à tarde você faz as reuniões para ver o adversário, para analisar também a estatística dos treinamentos do Guarani. Então não é simplesmente como antigamente, que era só o olhômetro no treinamento, quando você era jogador de futebol. E é claro que isso é até importante passar para o torcedor, né? Como que você tem visto esse elenco do Guarani, porque você colocou o Maurício Antônio na zaga, que tinha ido bem no Paulistão, arrumou a defesa. Você colocou o Ian na lateral direita, você arrumou a lateral direita. Você colocou o Carlos Eduardo, que você mesmo trouxe e conhece bem no meio-campo, você arrumou o meio-campo do Guarani. É claro que ainda não está o time ideal, mas o que você pode falar a respeito dessa percepção que você tem tido, dessas mudanças que você fez e o tempo que você tem tido de trabalho também? Acho que primeiramente a gente observa o dia a dia, né? Os treinamentos a gente cobra muito. Quem trabalha bastante, a gente olha muito o GPS, quem está percorrendo bem também, quem está levando o treinamento a sério. Hoje, a maioria dos atletas são muito sérios, né? Então a gente procura ver a competição que eles criam entre eles, né? O treino é para isso, para ver a competição entre eles. E quando aparece a oportunidade, que eles estejam preparados dentro do que a gente pede, né? Fomos jogar contra o Maringá, nós tínhamos um planejamento como que teria que jogar contra eles, então foi muito bem executado. Então são jogo a jogo, né? Aconteceu a situação do Farias, o Natan Melo estava preparado, apesar ainda faltar um ritmo de jogo para ele, coitado, ficou um tempo parado aí. Semana passada fiz um amistoso mais por causa dele também. Apareceu por Carlos Eduardo também a oportunidade, porque o Isaac naquela situação teve uma pequena lesãozinha, não poderia ir para o jogo. Então, eu acho que a competição entre eles vai deixar eles preparados. E quando a gente opta por um jogador, né, quando a gente precisa fazer a troca, o que eu sempre falo com eles, né, chamo na minha sala e falo, tá preparado? Tá bem, você treinou, se treina mal, eu chamo lá também. Então, quando a gente opta pelas trocas, tem correspondido. Espero que final de semana também, se tiver alguma troca, a gente faça alguma troca ali. A pessoa, o atleta que entra ali, consiga está no mesmo nível. Até por essa sinceridade sua, antes de eu passar para o Batista, para o Tigrão e para o CH, a gente percebe que os jogadores estão do seu lado, né? Estão unidos com você, compraram essa ideia do planejamento para a Série C do Brasileiro. E você também foi muito questionado, e agora você colocou o Ian, que é um jogador da base, que tem muito potencial, e muitas vezes até eu questionei você em entrevista coletiva, olha, quanto que você vai dar mais oportunidades para jogadores da base, né? Você levou o Rafael para o banco na última rodada, o Kevin você colocou em alguns momentos. O que você acha que falta para os jogadores da base se encaixarem mais com o grupo atual para você dar mais oportunidades? Porque a gente não tem essa oportunidade de conversar no dia a dia, né? E até porque a gente cobra muito, porque a gente quer ver os jogadores da base dando frutos no time principal. Mas você já trabalhou com base, você conhece bem, né? O que você acha que falta ainda para esses jogadores terem mais oportunidades ao longo da Série C? Eu vejo muito difícil um atleta que está no sub-20 ali, no sub-17, chegar aqui, vestir a camisa e jogar.
Não é como o Guarani na década de 90, né? Que nós vimos o Amoroso botar a camisa e jogar, o Luizão botar a camisa e jogar. É bem diferente. E jogador de base, eu vejo que a formação dele vai até os 23 anos. O que eu faço com o Rafael, com o Ian, com o Kevin, é estar formando eles ainda. Preparando. Tem coisas para ser corrigidas. Eu vejo os duelos dele com os jogadores do dia a dia. Então são coisas que a gente passa, corrige, chama na sala, por que não fez isso, por que não fez aquilo, troca ideia com eles também. Então eu vejo que ainda eles estão em formação. E não é simples chegar ali, vestir a camisa do Guarani e ir embora. São bons jogadores. Rafael é muito bom jogador, Kevin tem coisa para ser melhorada, Ian tem muita coisa para ser melhorada. Então é no dia a dia, e eu falando, mostrando também, porque eu tenho paciência para mostrar, para chamar. Eu não vou simplesmente lá trocar um menino e não falar por que eu tirei. Eu mostro, é o dia a dia, eu mostro o jogo, né? Esse jogo também ocorreu, alguns erros do Ian. Na reunião pós-jogo fui lá, mostrei para ele, para que não consiga, que não cometa os mesmos erros que teve contra o Maringá. Vai ter que jogar muito, vai ter que estar bem também, porque é o lado melhor de Ituano. Então a gente prepara bem ele para que eles vão elevando esse nível dele. Ele já saiu uma vez, como o Rafael também já saiu uma vez, ganharam uma experiência. Mas para mim, informação é até os 23 anos. Batista ao vivo conosco, técnico do Guarani, Hélio Cizenando. Bom, primeiro, Hélio, um abraço para você. Quero agradecê-lo, né, pela entrevista. Eu sou de uma época onde a gente tinha mais liberdade para fazer essas entrevistas com escuta. Hoje só tem entrevista coletiva, que muito fica ali em cima do jogo que acabou de acontecer e não dá para a gente dialogar com o treinador. Então, obrigado em aceitar aqui em participar conosco. Com relação ao elenco, porque um time ganha jogo. Agora, quem ganha um campeonato é o elenco. E você tem tido aí boas opções para mexer no time, tanto é que até o Bebê já enumerou aí algumas alterações vitoriosas, né, que você fez de maneira pontual. Agora, duas questões. Uma é a lateral esquerda, está voltando aí o Emerson Barbosa, que era o titular. Ele é mais ofensivo, mas entrou o Renan Castro, que foi bem, ele é um jogador mais de marcação. E agora, mantém o Renan Castro ou escala o Emerson Barbosa, que era o titular? Outra coisa, meio campo. Entrou muito bem o Natan Melo, ele tem muita qualidade, o Carlos Eduardo já vinha jogando muito bem, só que o William Farias é o titular da posição. E aí, como é que você resolve esse pepino aí, ô Hélio? Eu acho gostoso, né, Batista? Tudo bem? Bom dia. Você ter opções, né? Dura quando você não tem, né? Eu acho que a volta do Natan foi boa. Eu acho ele diferente do Farias, né? O Farias para mim é um 5 mesmo, o primeirão ali que a maioria das equipes aí de alto nível tem, né? Protege bem a entrada de área ali, tem uma boa leitura, entra na frente dos zagueiros quando precisa, né? O Natan sai um pouco mais, né? O Natan também é mais jovem, né? Tem possibilidade de chegar mais na frente. Então, mas se o Farias não jogar, continua jogando o Natan, vem fazendo bem. Eu tenho ensinado também, corrigido ele, tive que corrigir ele no intervalo também, ele junto com o Carlos Eduardo, estava entrando muita bola direto pro centroavante, ele não estava fazendo uma diagonal com o Carlos Eduardo ali, tivemos que corrigir, foi corrigido, depois ele vem, ele fala, ele é falador pra caramba, ele vem, falei, como ficou bom? Falei, ficou bom, agora você viu, né? Aí fizemos treinamento para corrigir isso também, menino bom, são meninos fáceis de trabalhar também e facilita. O Emerson e o Renan, né? São opções boas, né? A gente tem dois bons laterais. Eu acho que decidir o melhor. Eu acho que o que eu decidi, com certeza, vai ajudar e ajudar muito o Guarani. A sua pergunta ao Hélio Cizenando. Um abraço para o Hélio, parabéns pelo seu trabalho aí. Hélio, eu quero também falar sobre o meio-campo. E você deixou para mim muito claro, pela tua resposta na pergunta do Batista, a respeito do William Farias. Ele não tem a mesma característica, apesar de jogar na mesma posição, que o Natan Melo. É correto afirmar que o William Farias, até pela experiência, por você ter concedido a tarja de capitão em alguns momentos para ele é o titular e o Natan acaba brigando de alguma maneira por posição? Grande abraço.
Pra mim, eu vejo o William hoje o titular, pelo conhecimento do primeiro volante ali. Tem um conhecimento melhor, não com o Natan. O Natan acho que não fez ali, ele fala que fez, mas a gente tá corrigindo, pode vir a fazer. É hora que aprender também, a rodar um pouco mais, né? Ele vai conseguir fazer, e é jovem. Uma das coisas que a gente tem corrigido ele, essa questão da diagonal, chegar na frente às vezes pro chute, porque é jovem, né? Chegar para cabecear também de surpresa, é jovem, dá para fazer. Então, você pode jogar com 3 também, né? Dá para jogar William Farias, Carlinhos e Natan. Então, acho que são opções boas, né? A gente vai achando o time, dependendo do adversário também. Mas hoje, para mim, o melhor que faz ali à frente da área, hoje para mim é o Farias. Tigrão, a sua pergunta ao Hélio Cizenando, que hoje está conosco na entrevista do dia. Mandar um abraço aqui pro Hélio e a pergunta eu vou ler. Como eu tenho muita dificuldade com o improviso, eu acabei aqui de receber... Estou mostrando aqui a pergunta, aqui o texto. Só está aparecendo uma tela preta aí no seu celular. Não, é porque quando eu ponho para a câmera, eu apago. Então aqui é uma mensagem, agora para mim eu abri novamente. Então está escrito aqui, Tigrão. Cascateiro. Tigrão, tá tudo bem? Por favor, tenta descobrir com o Hélio Cizenando se para o lugar do João Paulo ele vai empurrar o Carlos Eduardo na meia, ou se ele vai com o Diego Torres, ou ainda com o Cauã Jesus. Muito obrigado, assinado Mazola Júnior. Tá feita a pergunta aí pra você. Mazola é malandro, né? Não, mas a gente tá... opção boa, né? Eu posso jogar também com Mirandinha pelos lados, com Parede, Maranhão e trazer o Cachoeiro para fazer 10 ali. O Cachoeiro na base era um 10 ali, ficar com um 4-2-4. Posso botar o Luca com o Maranhão, fazer um 4-2-4 também. Ou posso colocar um Torres, um meia mais clássico, mais da característica antiga, que eu gosto também, né? Um cara mais lúcido pro último passe. Então acho que eu tenho uma opção boa. Amanhã eu vou decidir, tem mais um treino amanhã. Que encaixar melhor a gente coloca ali também. Porque eles jogam com 3 zagueiros ali também, né? Às vezes eu tenho que também botar 2 atacantes ali, mas vou pensar bem na situação. Gosto muito do Torres, melhorou bem da questão do pubis dele. Tem uma bola, eu ganho também a bola parada, agora ele tá conseguindo fazer a bola parada, que antes, quando eu cheguei aqui, nem bola parada ele tava conseguindo fazer. Hoje já tem uma bola parada de qualidade, foi o que ele fez bem aqui nas equipes que jogou, então eu ganhei também uma opção muito boa de bola parada, a dele e a do Carlos Eduardo, que são muito boas. Olha, que participou ontem conosco, né? Te elogiou bastante, ô Hélio. Falou que é seu amigo e tal, mas a hora que a bola rolar, cada um cuida do seu. O Mazola é um cara muito gozado, cara. Ele é muito engraçado. Treinador competente, mas falou que a hora que a bola rolar não tem esse negócio de amizade, não. E tá correto, né? Cada um vai cuidar do seu. Mas parece que depois do jogo... depois é outra história. Espera porque parece que eles já marcaram um negocinho lá no Vendinha, ali perto do Samaritano ali. Depois do jogo, mas durante o jogo não. Ali é o lugar. Ô Hélio, manda um abraço pro seu pai aí pra gente finalizar, né? O pai do Hélio é bandemaníaco, ele nos assiste, ouve a Rádio Bandeirantes, o próprio Hélio que disse isso, então manda um abraço pra ele. Boa tarde, pai. Tenho certeza que o senhor está acompanhando aí. Beijão, pai. E ele vem no estádio? Você traz ele pro estádio ou não vem? Não tá vindo, não. Mas tá ouvindo a Rádio Bandeirantes todo dia. Com certeza. Aproveita, ele convoca o torcedor para vir no jogo aqui domingo. Torcedor bugrino, contamos com vocês, né? Já agradecer pelo apoio que tem nos dado. Foi lá em Maringá, numa noite fria. É muito bom para os atletas ver que tem apoio. Isso é muito bom e tenho certeza que final de semana vocês vão estar aqui nos apoiando nesse duelo paulista, né, de Guarani e Ituano. Bom, tá aí a palavra do Hélio Cizenando, né? Um cara muito bacana, participou com a gente hoje na tela da Band, sempre solícito, né? Um abraço pro pai do Hélio Cizenando, que se chama Hélio também, o Hélio até, hoje o Batista brincou, o Hélio sem H, né? O pai do Hélio chama Hélio, o Hélio chama Hélio, naturalmente é Júnior ou filho, eu acho que é filho,
Eu vou pesquisar aqui. E o filho do Hélio Cizenando, ele disse hoje na tela da Band que também se chama Hélio. O Hélio é um cara muito bacana, a gente torce por ele desde quando ele chegou no Guarani. É claro que teve um momento inicialmente de críticas com relação a empates, porque até agora ele não perdeu. E agora o Hélio Cizenando está num bom momento de 2 vitórias consecutivas. Um abraço para o pai do Hélio Cizenando, que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes todos os dias. Antes da gente debater o que disse o Hélio e projetar o time, vamos ouvir o Ian, lateral esquerdo do Guarani, que vem ganhando oportunidades agora com a camisa bugrina. O professor Hélio vem batendo muito nessa tecla, que se a gente defender bem, não tomar gol, certamente a gente vai fazer gol. E graças a Deus, nesses últimos jogos aí, a gente não tomou gol e fomos bem na frente, o setor ofensivo muito bem, 6 gols em 2 jogos, e vamos continuar assim, sem tomar gol, certamente vamos sair felizes com a vitória. O time que não toma gol, certamente vai vencer, né? Bom dia, Ian, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Eu imagino que você acompanha tanto da torcida quanto da imprensa, que a maioria pediu você, né? Queria ver você no time titular, queria ver você de volta ao time do Guarani. Eu queria que você falasse como que foi o seu empréstimo para o Internacional, depois como está sendo esse momento de aproveitar a oportunidade entre os titulares. Até no jogo contra o Santa Cruz você não foi tão bem, mas aí o Hélio deu a oportunidade de novo, você foi muito bem nesse último jogo, mostrando que você precisa estar entre os titulares. E também falasse um pouquinho como que ficam os jogadores que vêm da base, né? Porque a gente pede muito, jogador da base tem que ter oportunidade entre os titulares, né? E quando tem, como no seu caso, vem dando resultado dentro de campo, e é isso que o Guarani precisa. Sim, o tempo que eu fiquei lá no Inter foi um tempo de aprendizado, aprendi muito lá, que é um futebol diferente daqui de São Paulo, né? Futebol muito físico, muito pegado. Lá foi um tempo curto, mas foi um tempo bom, serviu muito de aprendizado e amadurecimento. Sobre a minha voltar a jogar, estar aqui no Guarani de volta, tem que agradecer ao Hélio por ter dado a oportunidade, a todo o staff que sempre apoiou, aos jogadores que apoiam também. Está sendo muito bom esse momento, aproveitar da melhor forma possível. E sobre os meninos da base, é sempre bom ter garoto novo jogando, fazendo o que a gente mais gosta. Tem o Kevin que está sempre entrando, tem eu que estou começando a jogar agora. Nesse último jogo o Rafa estava no banco. Então, quanto mais garoto, para mim sempre vai ser melhor. Que é o que a torcida gosta, que todo mundo gosta, e é isso. Isso aí eu peguei um pouco de lá, porque lá é diferente. Lá, essas faltas, essas coisas assim, o juiz lá não costuma dar essas faltas, esse cartão, porque ela é muito pegado. Mas vamos alinhar isso aí para evitar ficar tomando esse cartão amarelo e vai dar bom. Ô Ian, o primeiro objetivo até do Hélio, né, e vocês jogadores falam sempre sobre isso, é não tomar gols, né? E nos treinamentos, como que ele vem te posicionando? Ficando mais atrás, ele tem dado liberdade para você subir mais, até porque os laterais do Guarani eu acho que tem subido pouco até do que poderiam e deveriam, pelas jogadas de linha de fundo que saem muitos gols, né? Como que ele tem, o que ele tem pedido para você? Ele bate muito na tecla que a gente tem que defender muito bem, não tomar gol. Um dos pontos dele é isso, não tomar gol. E ele dá bastante liberdade, sim. Dá liberdade para a gente lá passou do meio do campo, a gente tomar as melhores decisões, fazer o que a gente quer, ter liberdade. Ele dá essa liberdade para a gente, os laterais, e a tecla que ele sempre bate é isso, não tomar gol. Defensivamente, todos os dias trabalhando, faz um trabalho específico lá com o Lucas, com o Henrique, que se fechar,
e não tomar gol. Essa é a tecla que ele fala. Que se não tomar gol, certamente a gente vai lá e vai fazer o gol. Ô Ian, como que você vê esse jogo contra o Ituano? O Ituano é um time sempre difícil, né? O ano passado o Guarani empatou e foi aqui também o jogo contra o Ituano. E eu queria que você falasse um pouco, depois dessa boa vitória contra o Maringá, dá até mais confiança para você particularmente tentar algumas jogadas, arriscar mais passes, dribles? Como que fica a sua cabeça depois de um jogo bom que você fez e o Guarani fez também? Acho que o jogo do Maringá foi uma excelente partida, uma vitória elástica assim, mas já passou. Agora é focar no Ituano. O Ituano é uma grande equipe. Vai ser um jogo bem pegado, vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. E a gente tem que estar bem preparado. E vai ser um jogo bom com esse dentro de casa, com a favor, nossa torcida. Tudo vai estar favorecendo a gente, mas sabemos que é uma equipe bem difícil, que não vai ser um jogo fácil. Trabalhar bastante essa semana para sair com a vitória, ganhar os 3 pontos no domingo. Uma confiança para mim, uma confiança para o grupo. A gente vem de 2 vitórias consecutivas, a expectativa está bem alta para esse jogo, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos sair com os 3 pontos. Bom, tá aí a palavra do Ian, lateral direito, que é da base do Guarani, foi emprestado para o Internacional, tá tendo oportunidades com o Hélio Cizenando. Até coloquei essa entrevista do Ian, porque ele disse o seguinte, olha, ele confirmou que o Hélio vem dizendo que o primeiro objetivo é não tomar gols, mas os laterais também terão liberdade. Pelo que eu sei, quando sobe o Ian, não vai subir o Emerson. Eu acho que vai o Emerson, apesar da dúvida, aí o Renan vinha jogando bem, é mais defensivo, é uma dúvida, mas eu acho que vai o Emerson. E quando sobe o Emerson, não pode subir o Rian naturalmente. O Ian, melhor dizendo, né? O Ian que está tendo oportunidades com o Hélio Cizenando, está sendo lapidado, como disse o Hélio na entrevista de hoje na tela da Band. Então, provável Guarani para encarar a equipe do Ituano no próximo domingo, 6h30 da tarde, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, de Kaique França, o capitão do Guarani, no gol. Na direita, o Ian, que a gente ouviu agora. Na zaga, o Maurício Antônio e o Jonathan. E na esquerda, provavelmente o Emerson. No meio-campo do Guarani, o Natan sendo mantido. O William Farias, eu acho que ainda não vai ter condições de jogo. Natan ao lado do Carlos Eduardo. E daí, a dúvida no meio-campo entre os meias, né? O Cauã Jesus, o Isaac ou mesmo o Diego Torres. Eu acho que vai o Diego Torres, até pelas palavras do Hélio Cizenando hoje na nossa entrevista. Ao lado do Diego Torres, o Cachoeira também armando, e lá na frente o Herbert ao lado do Maranhão. Esse é o provável bugre para o jogo de domingo. Quer comentar um pouquinho a respeito das entrevistas, do provável time do Guarani? E já eu volto com mais informações do bugre, Batista. Sim, mas antes eu quero falar do Sicredi. Às 18h36. Aliás, antes do Sicredi, vamos para um intervalo e voltamos rapidinho. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste domingo, o Guarani vai enfrentar o Ituano às 18h30 no estádio Brinco de Ouro. Guarani e Ituano, jogo da 7ª rodada do Brasileiro Série C. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h40. Já já eu falo do Sicredi. Antes eu quero ouvir o CH. Antes do seu comentário sobre o jogo, o que você achou da entrevista do Hélio Cizenanda em CH? Eu pensei, ótima entrevista. Ele fala fácil, um sujeito muito inteligente, capaz. Eu gosto do trabalho dele. Ele teve percalços e isso é natural no início de trabalho, mas eu gosto do trabalho dele, acho que ele é muito coerente e ele trabalha com a cabeça dele. Errando ou não, ele continua com as convicções dele. E eu pesquei duas coisas aí que eu não tinha informação, pelo menos de uma. O William Farias é titularíssimo no time dele. É o William Farias mais 10. Então, isso é uma informação que eu não tinha. E a outra informação que eu pensei é a história dos jogadores da base. Nitidamente ele falou isso de maneira velada, tranquila, sem ofender ninguém, mas ele, para mim, deu o recado direto que os jogadores que o Guarani tem hoje da base, que estão inseridos no time titular, eles ainda não estão prontos. Nem o Natan Melo, que também atuou no Campeonato Paulista, ele acabou fazendo observações que precisa melhorar. Então a entrevista foi muito boa. E vamos ver, né, se tudo que está sendo armado para o jogo do final de semana se concretiza. E o que mais, Batista? O que mais é o Sicredi. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro,
é ter com quem contar. Abra sua conta. Batista. Oi, CH, fala que eu te escuto. E sobre o jogo, não é? Eu quero dizer o seguinte, ele deixou aí nas entrelinhas, né? Tem outra coisa que eu pesquei da entrevista, foi uma pequena dica, depois ele tentou contornar, mas quem deve ser o substituto aí do João Paulo é o Diego Torres, pelo que falou ele, pela minha interpretação. O restante não vai ter maiores dificuldades, o Ian continua na lateral direita, a zaga igual, o goleiro igual, e se tiver condição, para mim, o Emerson vai jogar. E no meio campo, já que não tem o William Farias, continua o Natan, continua o Carlos Eduardo, com o Diego Torres, e lá na frente, Cachoeira, não é? Maranhão e provavelmente Herbert ou Mirandinha. É mais ou menos por aí, Batista. E se ele fizer desta maneira, eu acho que ele está correto e coerente. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, tinha muita gente pedindo o Cauã Jesus, né? No lugar do João Paulo. Mas eu acho que não tem nada a ver. Porque o Cauã Jesus, ele rende mais jogando na segunda linha ofensiva, canhoto que ele é, pelo lado direito. Na meia ali, quebra um galho, de vez em quando faz aquele fechamento do quadrado ali. O esquema tático muda um pouquinho quando ele volta para tentar ajudar na armação, mas não é a característica dele. E a gente vinha dizendo, ao longo de toda a semana, depois da segunda-feira, quando o João Paulo tomou o terceiro cartão amarelo, que o jogador mais indicado para substituí-lo é o Diego Torres, o segundo maior salário do elenco. Clinicamente bem. Resolveu o problema, pelo menos disse isso o treinador, de pubis. E também, fisicamente, com um pouco mais de mobilidade e treinando bem, segundo as informações que nos chegam através do Breno Beretta diariamente. Então eu pergunto, se ele escala o Cauã Jesus, como chegou a ser sugerido, e eu gosto muito do futebol do Cauã Jesus, mas como que ele iria justificar para o Diego Torres? Tem que rescindir o contrato. Pô, o cara é o segundo maior salário. Indiscutivelmente é bom jogador, no Guarani ainda não brilhou, teve momentos, teve alguns lampejos, mas ele, enquanto for considerado titular, o João Paulo, ele é o reserva imediato. E aí você faz uma improvisação, mesmo com o titular contundido, como é que você vai dar essa notícia pro jogador? Ô, fulano, seguinte, vai o Cauã Jesus, mas eu continuo acreditando em você. Se acontecesse isso e eu fosse o Diego Torres, eu limparia o armário e puxaria o carro lá, tomar um vinho, lá em Mendoza, na Argentina, e daí pra frente. Pararia com isso aí. Então, corretíssimo o treinador que vai escalar o Diego Torres. Eu não fiquei com a impressão, não, na entrevista. Eu fiquei com a certeza de que ele vai escalar o Diego Torres e que vai escalar também o Emerson Barbosa na lateral esquerda, que já está recuperado. Nas demais posições, mantido o Ian, mantida a zaga, mantido o Kaique França, tudo certo na defesa. E aí no meio, evidentemente que os dois volantes que foram magnificamente bem contra o Maringá vão continuar, mas se o William Farias, estivesse em condições, jogaria ele. Aí ia ser no jogo de tampinha, no cara ou coroa, quem é que ia sair? O Natan ou o Carlos Eduardo? Natan Melo ou Carlos Eduardo? Claro que seria o Natan Melo, também pelas dicas que ele deu. E a hora que voltar o João Paulo e voltar o William Farias, João Paulo já volta no próximo jogo, depois desse agora contra o Ituano no domingo. E o William Farias é um problema de joelho,
A gente tem que esperar um pouquinho. Mas digamos que ele ganhe condição de jogo, e tomara que isso aconteça, o meio de campo do Guarani vai ser William Farias, Carlos Eduardo e João Paulo. Fora isso, há um pouquinho de viagem na maionese de quem imagina o contrário, principalmente depois dessa entrevista que ele nos concedeu hoje nos Donos da Bola. Quanto ao jogo, equilibradíssimo, com pequeno viés de favoritismo para o Guarani, pelos aspectos campo e torcida. E só para costurar, só para assinatura, mantendo a pauta, rapidinho fala, galera, que eu já adiantei aqui, só para a gente cumprir o protocolo. Vamos lá. Qual a sua expectativa para essa partida do domingo entre Guarani e Ituano? Já falei. Pequeno viés de favoritismo para o Guarani. E agora o Fala Galera da Ponte. Vamos lá. Ponte acerta na renovação do jovem lateral Júlio. Na ausência de Thales, quem você escalaria como titular na lateral direita? Júlio ou Lucas Justen? Eu escalaria o Júlio. E tá escrito aí, na ausência do Thales. Eu vou mudar um pouquinho aqui o Fala Galera by Tiger. Na presença dos dois que vem jogando, né? Do Thales e do Lucas Justen. Então, Fala Galera da Ponte by Tiger. Na presença de Thales e do Lucas Justen, quem você escalaria? Júlio Batista. Seguindo o Breno. Bom, Batista, eu quero falar um pouquinho, né? Primeiro a respeito de ingressos, mais uma vez, né? R$20 tobogã com a camisa do Guarani, R$30 tobogã inferior com a camisa do Guarani, R$10 a cabeceira de entrada com a camisa do Guarani e R$30 a vitalícia, mais 30 de acesso também com a camisa do Guarani. Mas precisa estar inscrito no sócio-campeão.com.br. Precisa estar inscrito no Sócio Campeão e compra o ingresso pelo site, inclusive é muito cômodo, depois só leva o QR Code na entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A expectativa é do maior público até aqui na Série C do Brasileiro, independente se tá frio, se vai chover, se não vai chover, tem que ir pro estádio, tem que apoiar o time, tem que apoiar os jogadores e tem que apoiar o técnico Hélio Cizenando, porque o Guarani tá invicto na competição e só dessa maneira que o Guarani vai sair desse inferno chamado Série C do Campeonato Brasileiro. Agora antes de eu falar de eleição, eu vou falar da torcida Fúria Independente, que essa semana completou 31 anos. No dia 13 de maio, teve festa, teve um churrasco, tem até um vídeo, quem está nos acompanhando no YouTube, tem um vídeo, o pessoal soltando fogos, bem na porta do estádio Brinco de Ouro da Princesa, fizeram um churrasco durante a noite essa semana, tem também um banner com a foto que o pessoal tirou, né? O pessoal da torcida Fúria Independente, então muito bacana, 31 anos, parabéns para quem é sócio, para quem há muito tempo está na torcida, porque torcida organizada é muito importante para o futebol, a gente sabe disso, todas as torcidas são muito importantes porque elas levam o barulho para dentro do estádio, né? Os batuques, então muito bacana, parabéns para a Fúria Independente pelos 31 anos da torcida Fúria Independente. Falando de eleições no Guarani, até ontem eu li o despacho da juíza Ana Lia Beal, da magistrada, que diz o seguinte, né? O Guarani precisa em 15 dias, até conversei com o doutor André Torquato, que é o advogado do Guarani, o presidente do Conselho Deliberativo, ele me disse o seguinte, são 15 dias úteis que o Guarani tem para convocar novas eleições. E o Guarani deve fazer no 15º dia útil, porque eles estão se organizando e deve convocar no 15º dia útil as eleições. E depois o Guarani terá, seguindo as disposições estatutárias, como disse a juíza e como disse para mim também o doutor André Torquato, 30 dias úteis para convocar as novas eleições, né? Ou seja, o Guarani terá 15
15 dias úteis para convocar e mais 30 dias úteis para novas eleições. Ele me diz que deve ser provavelmente no dia 22 de julho. Então é muito provável que seja no dia 22 de julho marcadas as novas eleições. Deixa eu até ler um recado aqui que eu achei muito bacana do Adriano, que é um torcedor do Guarani que nos acompanha todos os dias, Batista. Ele diz que está passando por um momento difícil, né, na vida dele, né? E tem dia que para não deixar a peteca cair, o que ele faz? Ele liga todos os dias na Rádio Bandeirantes e ele gosta de ouvir o programa na Rádio Bandeirantes, gosta de ouvir as notícias do Guarani, gosta de ouvir você, o CH, o Tigrão, dá boas risadas, eu e o Pedro também. Então ele está nos acompanhando todos os dias e gosta muito. E mandou um abraço também pro pessoal da velha guarda da Fúria Independente, Batista. Olha, muito legal, viu? Um abraço para ele. Obrigado aí pela audiência. É assim, né? Na vida, ninguém está imune a problemas. A vida é uma roda gigante. Uma hora está por cima, outra hora está por baixo. São momentos, né? A gente vai vivendo momentos. Então, o que se tem que fazer é justamente procurar pessoas. No caso aqui, ele recorre ao rádio para ouvir aí uma mensagem que, pelo menos durante aqui um período, possa tirar um pouco da cabeça dele aquele momento ruim que ele está vivendo. E o ser humano é assim, né? Quando ele está passando por uma situação, ele preenche o campo que existe na cabeça. E aí é difícil tirar aquilo ali, né? Fica ali remoendo o tempo inteiro. Então, ouvindo rádio, ouvindo aqui, às vezes, numa situação ou outra, a gente até contribui para que ele possa dar uma risada. E isso significa que você não precisa carregar o peso deste momento sozinho. Especialistas em psicologia e comunicação recomendam focar exatamente em algo para contrapor aquele momento que você está vivendo. Então, parabéns por procurar aqui a nossa participação. Se a gente puder servir de ferramenta para ajudá-lo, eu estou extremamente satisfeito por isso, que essa é a missão do ser humano, é ajudar o seu semelhante, e é isso que a gente tem que fazer. São 18 horas e 56 minutos em Campinas. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Ouvinte no ar. Ô Batista, boa noite, tudo bem? Pessoal da Bandeirantes. Tem uma polêmica aí do técnico da seleção brasileira, se ele vai chamar o Neymar, se o Neymar deve ir para a seleção, se o Neymar não deve ir para a seleção. Bom, eu penso assim, olha, o Neymar, nem quando era novo, fez nada pela seleção. Ele pode ter ganhado tudo que ganhou, mas dos times. Na seleção, nunca jogou nada. No começo só caía, né? Só rolava. Até fizeram o naming dele rolando aí. Mas eu chamaria ele para a seleção? Chamaria. Por quê? Porque a deficiência técnica dos nossos jogadores que estão aí é tão baixa, mas tão baixa, que talvez o Neymar com uma perna só seja melhor que eles. Eu acho que hoje na seleção brasileira, né, teria que estar o Pedro do Flamengo, o Endrick, de qualquer maneira, apesar de eu não gostar dele, eu acho que ele é coisa, mas ele está mostrando que tem que estar na seleção brasileira. O resto é tudo meia colher, né? Para quem já viu grandes jogadores, né? Eu já passei dos 60, então esses jogadores que estão aí são muito fracos, né? Muito fraco. Qualquer jogadorzinho hoje vai para a Europa, está na seleção brasileira. Se a gente olhar aí os laterais nossos, né? Não chega a 10% que os antigos jogavam. Não tem como não fazer essa comparação, gente. Não tem como não fazer. Hoje nós somos mais bem servidos de goleiro, mas são todos goleiros da mesma categoria, né? Dá para você fazer aí, pegar 10 goleiros aí da mesma categoria. Boa noite para vocês. Boa noite, um abraço. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros,
oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil lá pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. São 18h19 agora, né? Pulou no exato momento, 19 horas em Campinas. Quero mandar um abraço aqui para o Wagner Ferreira. Wagner Ferreira é o nosso eterno presidente da ASEC, a Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, que tem a chácara lá em Souzas, lá na avenida, na Rua dos Expedicionários, local onde levei muitos meus filhos quando pequenos, gostavam muito da piscina. E lá também eu fiz a festa de 15 anos da minha filha, na cabana. Tinha uma cabana maravilhosa, madeira exposta, né? Madeira roliça. Era uma cabana sensacional. E lá nessa cabana eu fiz a festa de 15 anos da Poliana, a minha filha, que foi realmente sensacional. O bife Ancona de Amparo esteve lá servindo e foi realmente maravilhoso. E o Wagner Ferreira mandou aqui uma mensagem. Batista, também fui a Poços de Caldas com a minha esposa, lua de mel. Salete é a esposa do Wagner Ferreira. Hotel Gambrinus, 4 estrelas. Wagner Ferreira estava podendo, hein? Hotel 4 estrelas em Poços de Caldas. Numa época, ele segue com a mensagem, numa época em que Poços de Caldas era chamada de Cemitério das Virgens. Hoje, acho que só no sentido figurado. Grande Wagner Ferreira. Hoje não tem mais essa, né? Não tem. Quem é que vai guardar a virgindade para noite de núpcias? Isso aí era antigamente, a época em que havia uma dificuldade imensa. Você namorava um ano inteiro para conseguir pegar na mão da moça. Pegar na mão, hein? Não estou falando em outras partes, que era inimaginável no namoro. E às vezes até depois também no casamento ficava um pouco difícil. Mas no namoro, para pegar na mão, tinha que ter um ano namorando para poder pegar na moça e dar o primeiro beijo. A coisa foi evoluindo
e foi descambando. Hoje não se tem mais namoro. Hoje o Pedro Piscinato, né, que é jovem, pode falar aí os termos, mas é ficante, coisa desse tipo, né? Então não existe mais o namoro, esse namoro que tinha antigamente, não é isso, Pedrão? Ficante, crush. Crush. São Ô, Batista. os palavreados da nova geração, Batistão. Oi, bebê. Seria legal se a Virgínia, o próximo namorado que ela arrumasse, ela fosse pra Poços de Caldas, né? Quem sabe ela possa ter uma sorte melhor. Esqueci, faltou o comentário do Tigrão. O Tigrão não comentou sobre a separação da Virgínia com o Vini Júnior. Então, por favor, né, ô Tigrão, nós estamos aqui esperando avidamente o seu comentário. Depois você fala, né? Que eu abuso, que eu sou pornográfico. Você podia me pedir para falar, por exemplo, sobre a minha expectativa da convocação da seleção segunda-feira. Ah, mas isso mas não vamos interessa, lá. pô. A separação da Virgínia é mais importante que isso aí. Isso aí é... Bom, primeiro, eu quero dizer para você que eu já fiquei hospedado, trabalhando. Eu só viajo a trabalho. Que é um erro meu, mas é o que tem sido possível fazer. Eu já fiquei hospedado no Hotel Príncipe, ou Prince, lá no centro de Poços de Caldas. E você foi muito cruel com o hotel. Ele não é 0 estrela nada, é um belo hotel, é meia estrela. Quando você tira uma pontuação de meia estrela, você pode ser processado por isso. Café da manhã delicioso, tudo muito limpinho, bem no centro. Você sai ali, tá tudo à mão, né? Aliás, o dono do restaurante mais tradicional e mais famoso de Poços de Caldas, desde o século XX para cá, que era a Cantina do Araújo. O senhor Araújo, o dono, faleceu recentemente. Dava para ir a pé na Cantina do Araújo, dar um tapa no beiço e jantar depois do trabalho. Então você subestimou as estrelas, o firmamento de estrelas do Hotel Príncipe. Tinha meia. Como é que você vai falar que era 0? Que isso, pô? Para com isso. Com relação à separação, o que mais me chamou a atenção foi a importação de pamonhas. Talvez o Vinícius Júnior tenha algum feitiço do tipo: prefiro aquele algo mais proibido às vezes com odor de pamonha. E aí ele falou: de onde que eu vou trazer? São Joaquim da Barra, de Campinas, de Niterói, de Petrópolis. Eu vou trazer de Piracicaba. E aí, tem cara que é assim. Ele come mais a fruta pelo cheiro do que pelo gosto. É isso que eu penso. E a separação vai melhorar a performance física do Vinícius Júnior e ele vai fazer uma grande Copa do Mundo. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Está encerrada a promoção dos ingressos. Não participe mais. Agora vamos providenciar o sorteio. Mas a promoção está encerrada. Então, mesmo que você participar daqui para frente, o seu nome não entra para o sorteio, tá bom? Já já vou divulgar o nome
dos ganhadores são 10 ingressos, não são pares, são 10 ingressos e os ingressos serão retirados lá mesmo no estádio Moisés Lucarelli. Vamos aos temas. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma dessas pautas. Pauta 1. Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo. O treinador chegou a um acordo com a diretoria São Paulina e assinou o contrato até o final deste ano. São Paulo e Dorival tiveram que ceder na parte financeira para costurarem um acordo. O negócio aí foi fechado na ordem de R$2 milhões mensais. Pauta 2. Corinthians define valor do acordo para vender Yuri Alberto. Na noite da última quinta-feira, logo após a vitória diante do Barra pela Copa do Brasil, jogo que classificou o Corinthians, o centroavante que marcou o gol da vitória revelou que pretende buscar um novo desafio na próxima janela de transferências, que vai abrir no dia 20 de julho. Ele já está no Corinthians há 5 temporadas. O valor mínimo pedido pelo Timão é de 20 milhões de euros, cerca de 115 milhões de reais na cotação atual. Pela parte, que pertence ao Corinthians, Corinthians tem 50% dos direitos. Pauta 3. A SAF do Botafogo está em recuperação judicial. A segunda vara empresarial do Rio de Janeiro deferiu o pedido feito nesta quinta-feira e iniciou o processo. O Botafogo afirmou que a decisão de protocolar a recuperação judicial ocorre pelo grave cenário financeiro enfrentado pela companhia, com riscos decorrentes de transfer ban, impostos no âmbito da FIFA, vencimentos antecipados de obrigações financeiras e severas restrições de caixa. E aí, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Sobre o Dorival Júnior, Batista, todo mundo esperava, que fosse o novo técnico do São Paulo, mas a diretoria, o presidente, que hoje inclusive foi cobrado, tinha torcida organizada cobrando ele na porta do CT. Ele abaixou o vidro, estava tentando dar desculpas para a torcida organizada, mas não tem desculpa para dar. Até porque ele falou que não trocaria o Roger Machado e mesmo todos os torcedores pressionando bastante, foi um erro a escolha pelo Roger Machado, vai ter que pagar 2,1 milhões de reais, já está pagando uma multa aí, somando os dois treinadores, os últimos, o Crespo e também o Zubeldia, de 10 milhões, somando com o Roger 12 milhões de reais, 3 treinadores que o São Paulo está pagando, e foi atrás do Dorival Júnior. O Dorival aceitou uma pedida menor, de 2 milhões de reais. Ele que estava ganhando 3 milhões anteriormente, até mesmo no Corinthians. E veja só como está inflacionado o futebol e o próprio Dorival Júnior, que aceitou ganhar 2 milhões de reais e o próprio São Paulo devia para o Dorival Júnior. Eu acho que, é claro que a torcida gosta do Dorival, ele deve melhorar o time do São Paulo, mas do jeito que o São Paulo está sendo conduzido, já o São Paulo vai ter muitos problemas financeiros, até mais do que está tendo, e infelizmente isso vai resultar na falta de briga por títulos, que é o que o torcedor do São Paulo espera, Batista. E você, CH, qual o tema que você escolheu? Quero falar do Dorival também, que eu tenho muito respeito e admiração, ele tem capacidade para deixar o São Paulo mais forte, mas o problema do São Paulo é estrutural, é político, além do financeiro. Então, para mim, a principal providência que tinha que ser tomada é a demissão do Rui Costa e do Rafinha. Isso não foi feito, pelo menos eu não estou sabendo até o presente momento. Então, eu não sou fã do Roger, eu nem teria contratado o Roger, acho que o Dorival é muito mais técnico que eles, mas o problema do São Paulo é estrutural. Vai mudar o treinador
de maneira imediata vai dar uma melhorada, mas o produto final vai ser o que todo mundo sabe que vai acontecer. O São Paulo vai brigar apenas por metade ou o meio da tabela. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu? Definitivamente, o Corinthians não sabe vender. Ou, se sabe, vende e divulga valores subfaturados. E eu não estou afirmando isso, não. De forma nenhuma. Definitivamente o Corinthians vende mal. Sabe quantos anos tem o Yuri Alberto? 25 anos. E a gente vê, por 115 milhões de reais, zagueiro que rebate de canela o tempo inteiro, fica até com ler na canela. Lesão por esforço repetitivo. Ler na canela, de tanto rebater de canela. Isso é no mercado europeu dos grandes clubes, isso é dinheiro de pinga. E o Yuri Alberto foi 2 anos consecutivos artilheiro do Brasil. E mesmo sem ser um craque, a lá Careca, Reinaldo, do Atlético Mineiro, mas é um jogador com muito recurso e que quando está bem fisicamente, ele faz a diferença no time do Corinthians. É isso. Então acho que o valor é irrisório pela baixa idade do jogador e pela qualidade que ele tem e por ser um cara que faz gols em profusão. É goleador. E o que é o momento mais importante? O que é o fato buscado no futebol? O objetivo. O gol. O gol é o objetivo. E ele faz o gol. Ontem ele classificou o Corinthians contra o Barra, com um golaço, diga-se de passagem. Uma cavada com muita frieza na frente do goleiro. Então o Corinthians, que está afundado em dívidas, que deve mais de 2 bilhões de reais, aí quando tem a oportunidade, não que eu esteja dizendo que é pouco dinheiro, eu estou falando dentro da realidade do futebol. Se você vê zagueiro caneleiro ser vendido por 180 e mais velho, como que você vende um goleador por 115? É o Corinthians. Não estou insinuando nada. Esse é o valor divulgado. E sendo ele aquilo que realmente vai entrar no caixa, o Corinthians definitivamente negocia muito mal. Ou existe alguma conveniência por aí, vender rápido, porque o caixa, porque não sei mais o que. Não entendi esse valor aí não. E SAF também pede recuperação judicial, tá? Só para dar uma emendada com o Botafogo. SAF também pede. E pedindo recuperação judicial, se não cumprir aquilo que foi acordado na justiça, sempre com prazo mínimo de 120 meses, ou seja, 10 anos, vira falência. É decretada a falência. Será que teremos num grande clube, pequeno está tendo toda hora, mas num grande clube, daqui a pouco, uma SAF falida, que fiquem todos espertos, aqueles que têm essa gastura, essa pressa por SAF. São 19h16, intervalo. Depois do intervalo, vou divulgar o nome dos ganhadores dos ingressos para Ponte Londrina. É já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do Vitória em cima do Flamengo em jogo realizado nesta quinta-feira no Barradão em Salvador. Com esse resultado, o Vitória está classificado para as oitavas de final da competição. O Flamengo está eliminado. O Vitória atuou com Lucas Arcanjo, Natan Mendes, Kaká, Lua Cândido e Ramon, Baralhas depois Kaique, Manuel Martínez, Zé Vitor depois Eric, Marinho, René depois Renato Kaiser e Mateuzinho depois Tárzia. A equipe do técnico Jair Ventura. Já o Flamengo do Leonardo Jardim com Rossi no gol, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alexandre depois Varela, Everton Araújo, Jorginho Carrascal depois Cebolinha, Luiz Araújo depois Pedro, Bruno Henrique e Samuel Lino depois Wallace Ian. Os gols do jogo, Eric a 7 minutos do primeiro tempo e Lua Cândido a 17 do segundo tempo definiram a vitória, o triunfo do time baiano, né? O Vitória derrota, portanto, o Flamengo e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 19 horas e 21 minutos. Atenção para os 10 ganhadores dos ingressos para Ponte Preta e Londrina segunda-feira. 1. Aguinaldo Faustino. 2. Camila Oliveira de Lima. 3. Carlos Ferreira. 4. José Eduardo Risato. 5. Leandro Barbosa Machado. 6. Luiz Carlos Figueiredo. 7. Paulo Eduardo de Oliveira. 8. Rafael Vinícius Sabela Pereira dos Santos. 9. Rodrigo Bueno Penteado. E 10. Vinícius Trevisan de Castro. Vou repetir, mas quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas tá vendo os nomes aí na tela. 1. Aguinaldo Faustino. 2. Camila Oliveira de Lima. 3. Carlos Ferreira. 4. José Eduardo Risato. 5. Leandro Barbosa Machado. 6. Luiz Carlos Figueiredo. 7. Paulo Eduardo de Oliveira. 8. Rafael Vinícius Sabela Pereira dos Santos. 9. Rodrigo Bueno Penteado. E 10. Vinícius Trevisan de Castro. Parabéns aos ganhadores. Vão retirar o ingresso lá mesmo no Majestoso. Se for 2 horas antes do início do jogo,
no portaria 2, lá na sala do TC10. Se for um pouco mais próximo do jogo, aí vai retirar na sala VIP do torcedor camisa 10, localizada a próxima entrada dos árbitros e da Vitalícia Portão 1. Muito obrigado para todos que participaram. Parabéns uma vez mais aos 10 ganhadores, os felizardos que vão assistir de graça nas cadeiras vitalícias o jogo Ponte Preta e Londrina, segunda no Majestoso. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, vamos com na lata de hoje. Especial convocação, seleção brasileira. Convocação é na segunda às 5 da tarde. Hoje vocês convocam os meias dos 12 nomes enviados para a pré-lista. Quais seriam os 5 meias escolhidos por vocês para a convocação final? Andréas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Ederson, Fabinho, Gabriel Sara, Gerson, João Gomes, Lucas Paquetá, Matheus Pereira. E aí, começo com você, CH. Quais são os seus nomes? 5 nomes, né? Matheus Pereira, Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Gerson. E você, Tigrão, quais são os seus nomes? Os mesmos. E você, Breno Beretta? Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Danilo, Fabinho e Gerson. Depois nós vamos conferir, né, se bate com a relação do Ancelotti. Especial convocação, hoje também convocam os atacantes. Os comentaristas convocam os atacantes. Dos 17 nomes enviados para a pré-lista, quais seriam os 9 atacantes? Ancelotti falou que vai levar 9, não 8, 9. Então tem que escolher 9 nomes. Anthony, Hendrick, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Igor Thiago, João Pedro, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Ryan, Richarlison, Samuel Lino e Vini Júnior. Faltou aqui o Neymar, né? Tá na escalação aí. Exato, falei o Neymar. Vamos lá, Tigrão, quais são os seus 9 nomes? Hendrick, 1. Martinelli, 2. João Pedro, 3. Caio Jorge, 4. Luiz Henrique, 5. Matheus Cunha, 6. Neymar, 7. Vini Júnior, 8. E Rafinha, 9. E você, Breno Beretta? Para mim, Hendrick 1, Martinelli 2, Igor Thiago 3, João Pedro 4, Neymar 5, Rafinha 6, Ryan 7, Richarlison 8 e Vini Júnior 9. E você, CH, quais são os seus 9? Hendrick, Martinelli, Caio Jorge, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Pedro, Ryan, Vini Júnior e João Pedro. Depois, na terça, ou na segunda mesmo, né? A convocação vai ser às 17. 15. Como é que é? 15 horas. A convocação será às 17 horas. Então, o programa
começa às 17. De repente, né? Pela transmissão da CBF, dá até pra gente colocar ao vivo. E depois vamos conferir com a convocação dos comentaristas. Na lata 3, qual a maior zebra da quinta fase da Copa do Brasil? Eliminação do Flamengo. Lembrando que o Flamengo entrou justamente na quinta fase. Portanto, foi o primeiro jogo dele. Foi eliminado pelo Vitória. Segundo jogo. São Paulo, eliminado... Não, a primeira fase, né? O segundo jogo, porque foram 2 jogos. Isso. São Paulo foi eliminado pelo Juventude. Bahia foi eliminado para o Remo ou Botafogo para Chapecoense. Começo com você, CH. A eliminação do Flamengo. E você, Tigrão? A eliminação do Bahia. E você, Breno Beretta? Eu acho que é a eliminação do Flamengo também. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que o time da Ponte Preta ainda tem mais 2 dias de treinamento antes do duelo contra o Londrina, que será apenas na segunda-feira, e o time deve ser definido amanhã. Lembrando que a comissão técnica do Rodrigo Santana não poderá contar com o Brian Borges, suspenso, e terá sim o retorno do William Potker. Um grande abraço para você, Batista, e até segunda. Breno Beretta, o seu destaque final do Guarani e também a sua despedida. Bom, amanhã o técnico Hélio Cizenando deve definir o time pela manhã do Guarani, que vai enfrentar a equipe do Ituano, domingo, 6h30 da tarde, com transmissão da Rádio Bandeirantes. As principais novidades deverão ser Emerson na lateral esquerda e Diego Torres no meio-campo. Um abraço a todos e até domingo, Batista. E o Pardal mandou os parabéns para você, Breno, porque você conseguiu tirar o homem da toca. Claro, ele está se referindo à entrevista de hoje com o Hélio Cizenando, ao vivo lá nos Donos da Bola e também reprisada aqui. Então, Pardal mandou os parabéns para você. Muito obrigado, Batista. E conseguimos tirar sorrisos do Hélio Cizenando também, que é um cara muito sério, fechadão, mas gostou bastante da entrevista. Aliás, o ouvinte Pardal falou também a respeito disso, né? Que conseguimos tirar o sorriso do... Fizemos o Hélio Cizenando rir. E ele está dizendo, e o Tigrão, então, é muito espirituoso, né? Que simulou uma mensagem que ele teria recebido do Mazola Júnior, que é o técnico do Ituano, justamente o adversário do Guarani no domingo às 18h30. Valeu, CH, abraço pra você e até amanhã, CH. Um abraço, bom final de semana a todos e até domingo, se Deus quiser. E o Luiz Bugrino tá dizendo, hoje não existe mais lua de mel, Batista, só existe a lua, kkkk. Abraço pra você, Luiz Bugrino. Abraço, Tigrão, e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até segunda, né, Batista? Se Deus quiser. Tigrão, tô com saudade. Ô, linda. Ai, como era grande. Um abraço pra você, um abraço pros amigos da Bandeirantes e o É a Virgínia, final. Tigrão. Áudio da Virgínia. Não vou conseguir competir, não. Por causa da conta bancária. No Tigrão, restante até eu chego. Tô com saudade. É, você vai ver só. Um pensamento final da sexta-feira. Inspire-se em São Matias, que com muito amor a Deus substituiu entre os apóstolos Judas Iscariotes, o traidor. Não seja nunca Judas Iscariotes. Inspire-se em São Matias, do qual comemoramos aquela data que lembra São Matias no dia de ontem, 14 de maio. Bom final de semana a todos e até segunda, se Deus quiser. Final de programa, muito obrigado, ótimo final de semana. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora...
Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate.